Fala galera do YouTube, continuando falando sobre amplificadores de potência, agora sobre as classes de amplificadores. Fiz o terceiro vídeo falando sobre o amplificador classe A, né? Depois falamos do classe B e agora do classe A, né? E agora vamos fazer o quarto vídeo aqui falando do amplificador de classe B, né? E já entrando também no classe B e C, tá? Automaticamente, tá bom? Então falou da classe A, tá? Esse é o quarto vídeo, tá? Espero que vocês acompanhem aí os outros anteriores para não perder o raciocínio. Então vamos ver aqui sobre o amplificador classe B. O amplificador classe B é aquele que trabalha com ponto quiescente próximo da região de corte. Nesse caso ele amplifica somente um semiciclo do sinal AC, como mostra aqui o gráfico aqui, tá? Dá pra ver o gráfico aí? Já bem filmado para vocês observarem. Ponto quiescente. Tá, aqui é a saída, que é tracejado, tá? É só a saída positiva. Também é só a entrada positiva aqui, tá? É tracejado. E aqui, outro sinal. Aqui nós temos o sinal na base do transistor. Então, essa aqui é a polarização do amplificador classe B. Com isso, a corrente quiescente de coletor é muito pequena, fazendo com que o transistor dissipe menos potência, reduzindo também o consumo da fonte de alimentação na ausência do sinal AC. O resultado é um aumento no rendimento do amplificador. O aumento no rendimento não é só devido ao menor consumo de corrente da fonte de alimentação, mas também pelo fato de o semiciclo a ser amplificado ter a possibilidade de uma execução muito maior, já que o ponto quiescente encontra-se próximo ao corte. Por outro lado, a amplificação de apenas metade do sinal não é adequada. Por isso, o amplificador classe B é montado num arranjo denominado push-pull, literalmente em inglês empurra e puxa. Essa montagem utiliza dois transistores complementares, um NPN e outro PNP, de tal forma que um amplifica o semiciclo positivo e o outro amplifica o semiciclo negativo, como mostra na figura a seguir aqui, ó. Tá? Temos aí um amplificador em push-pull, certo? Amplificador classe B em push-pull. Como se pode notar, são dois amplificadores na configuração seguidor de emissor, portanto, com ganhos de tensão unitários. Nesse amplificador, é importante que os transistores tenham características muito próximas, de modo que atuem de forma igual nos dois semiciclos. Para isso, os fabricantes sempre indicam nos manuais os possíveis transistores complementares para um determinado modelo. Por exemplo, os transistores NPN da Philips, BD226, BD228, BD230, possuem respectivamente os transistores PNP complementares, que é o BD227, BD229 e BD231. Sendo os transistores complementares, o gerador de entrada enxerga sempre o mesmo circuito, qualquer que seja o semiciclo que ele esteja aplicando na entrada. Por isso, os principais parâmetros desse amplificador são fáceis de serem obtidos. Como não existem os resistores de emissor dos dois transistores, esses parâmetros ficam como segue: Z igual a HFE vezes gama E mais RL. ZT igual a RB1 sobre RB2 sobre ZE. Lembra dessas duas barras, né? ZST igual a ZS igual a gama E mais RG sobre RB1 e sobre RB2 sobre HFE. AVT igual a RL sobre gama E mais RL. Bom, tensão máxima na carga. Vamos ver sobre a tensão máxima na carga. Vou mexer aqui devagarzinho para ver se não perco o foco aqui da câmera. Tensão máxima na carga. Os resistores de polarização de base são iguais para os dois transistores. A tensão em cada transistor é metade da tensão de alimentação, ou seja, VCQ igual a VCC sobre 2. Como o ponto quiescente está próximo do corte, a amplitude máxima de pico a pico, VLM, do sinal na carga é VCQ. Portanto, VLM aproximadamente 2 vezes VCQ, aproximadamente VCC. Problema de crossover, distorção de transição. Esse amplificador impõe ao sinal AC
uma distorção na transição de um semiciclo a outro, crossover, devido à tensão de condução da junção base-emissor, VBQ igual a 0,7 volts, conforme mostra aqui no gráfico, né? Aqui nós temos, né, menos 0,7 volts, aqui é um aumento, né, no joelho aqui, e 0,7 volts. Então, nesse ponto, nós temos a distorção, né? Então, aí mostra a distorção por crossover, certo? Essa distorção é maior para sinais de amplitude menores. Por exemplo, se o sinal de entrada estiver amplitude de pico menor que VBE, ele simplesmente não passa pelos transistores, já que eles não entram em condução. A solução para esse tipo de problema está na polarização dos transistores um pouco acima da região de corte, dando origem aos chamados amplificadores classe AB. Aí que entra a classe AB. Então vamos ver sobre amplificadores classe AB. No amplificador classe AB, o ponto de operação está numa região intermediária do centro da reta de carga, classe A, ao ponto de corte, classe B. No caso de uma excitação senoidal, o amplificador atua em mais do que meio ciclo, mas não no ciclo completo, né? O amplificador atua em mais do que meio ciclo, mas não no ciclo completo. A polarização dos transistores um pouco acima da região de corte, nos amplificadores push-pull, deve garantir que não ocorra distorção na transição. Para isso, há duas possibilidades. Primeiro, utilizar um divisor resistivo na base de modo que no ponto quiescente os transistores estejam próximo do ponto de condução, VBQ igual a 0,7 volts, como mostrado na figura aqui, na figura A. Nós temos aqui o resistor de polarização de base, VBQ. Segundo, substituir os resistores RB2 entre as bases por dois diodos de silício para fazer essa polarização, como mostra na figura aqui B, dois diodos. A vantagem dos diodos é que eles têm a mesma tensão de condução da junção base-emissor, o que assegura uma polarização correta para os transistores. Para você ver a importância de estudar a teoria de transistores semicondutores, né, na eletrônica básica. Agora vocês ficam sabendo também a função, né, desses diodos, que é muito encontrada em bases de transistores e saídas de amplificadores. Quer dizer, estudando os semicondutores, você estuda todo o componente de polarização com ele e a sua função. Resistores, capacitores, seja diodo. E agora nós estamos vendo a característica do porquê do classe AB ter esses dois diodos na base dos transistores, par casado, né, ao invés dos resistores. Alguns podem vir com resistores, outros com os diodos, que a gente encontra em muito esquema e muito circuito por aí, né? Então, como disse, segundo opção, substituir os resistores RB2 entre as bases por dois diodos de silício para fazer essas polarizações, como no circuito aqui mostrado aqui, né? A vantagem dos diodos é que eles têm a mesma tensão de condução da junção base-emissor, o que segura uma polarização correta para os transistores, né? Então tem uma polarização com resistor e polarização com diodo de silício no amplificador de classe AB. Tensão máxima de carga. Nesse amplificador, a amplitude máxima de pico a pico de sinal na carga VLM vale, vamos ver aqui, VLM aproximadamente 2 vezes VCQ aproximadamente VCC. Potência máxima na carga RL, PLM igual a V2LM sobre 8 vezes RL, que é igual a VCQ2 sobre 2 vezes RL, que é igual a VCC2 sobre 8 vezes RL. Potência máxima dissipada pelo transistor. Nesse amplificador, cada transistor conduz apenas em um semiciclo, atuando como se fosse um retificador de meia onda. Assim, a corrente que passa pelo coletor de cada um deles é a metade da corrente na carga, cujo valor de pico a pico é ILM igual a VCC sobre RL. Desta forma, o cálculo da potência é feito através do valor médio da tensão e corrente aplicada nesse coletor. Como já foi visto no capítulo anterior, o valor médio de um sinal de meia onda é dado por valor de pico sobre π. Assim, tem-se que a potência máxima dissipada por cada transistor vale PCM igual a VCC sobre 2π, que é igual a VCC sobre 2π vezes RL. PCM igual a VCC2 sobre 4π2 vezes RL.
Essa potência deve ser necessariamente menor que o valor Pcmax, fornecido pelo manual do fabricante do transistor. A relação entre a potência dissipada pelo transistor e a potência máxima fornecida à carga vale PCM sobre PLM, que é igual a VCC2 sobre 4π2 vezes RL, sobre VCC2 sobre 8 vezes RL, que é igual a 0,2. Isso significa que a potência dissipada pelo transistor é 5 vezes menor que a potência máxima possível da saída do amplificador, PCM igual a PLM sobre 5, o que mostra que o amplificador classe AB consome muito menos potência na manutenção do ponto quiescente, portanto significa que seu rendimento é bastante elevado. Bom, a potência fornecida pela fonte de alimentação. A fonte de alimentação VCC fornece ao coletor do primeiro transistor uma corrente cujo valor médio é dado por VCC sobre 2π vezes RL, e ao divisor de tensão na base do transistor, uma corrente que, por ser muito em relação à corrente de coletor, será desprezado. Dessa forma, a potência fornecida pela fonte de alimentação ao amplificador vale PF igual a VCC vezes VCC sobre 2π vezes RL, PF igual a VCC2 sobre 2π vezes RL. Rendimento do amplificador. O rendimento, com símbolo eta, o rendimento eta no amplificador, que é a relação percentual entre a potência fornecida pelo amplificador à carga e a potência fornecida pela fonte de alimentação ao amplificador, é dado por eta igual a PLM sobre PF vezes 100. Quando o sinal na carga atinge seu valor máximo permitido por esse amplificador, o seu rendimento vale eta igual a PLM sobre PF vezes 100, trocando em números, VCC2 sobre 2 vezes sobre 8 vezes RL sobre VCC2 sobre 2π vezes RL vezes 100, que é igual a 78,5%. Isso prova que o rendimento do amplificador classe AB é muito elevado, pois 78,5% da potência fornecida pela fonte de alimentação é entregue à carga através do sinal amplificado. Agora vamos ver um exemplo aqui com esse circuito aqui. Dado ao circuito amplificador classe AB, a seguir, projetada com um ICQ de 10 mA, determinar a tensão e a potência máxima na carga e o rendimento do amplificador. Tá? Então temos aqui a carga RL, aqui a tensão VL, e aqui nós temos o V e G. Então vamos lá. Tensão máxima na carga VLM, aproximadamente VCC, aproximadamente 20 volts. Portanto, VLM igual a 20 volts é o valor máximo de pico a pico que esse amplificador pode fornecer à carga, limitando a tensão máxima de pico a pico que pode ser aplicado na sua entrada VEGM. Esse valor pode ser obtido através do ganho de tensão AVT do amplificador. Então, gama E igual a 0,025 sobre 10M, que é igual a 2,5 ômega. E AVT igual a RL sobre gama E mais RL, que é igual a 1K sobre 2,5 mais 1K, que é igual a 1. Assim, o valor pico a pico máximo de tensão de entrada vale VEGM igual a VLM sobre AVT, que é igual a 20 sobre 1, que é igual a 20 volts. Esse valor máximo de entrada parece muito alto, mas lembre-se de que a impedância de entrada do seguidor de emissor é alta e que ele se encontra polarizado apenas um pouco acima do corte, permitindo uma grande discussão do sinal de entrada sem que se atinja a saturação do transistor. Tá? Potência máxima na carga RL. PLM igual a VLM2 sobre 8 vezes RL, que é igual a 20 sobre 2 sobre 8 vezes 1K, que é igual a 50 mW. Tá? A gente pode chamar de 20 elevado a 2 para a segunda potência, Potência máxima dissipada pelo transistor. Vamos ver a potência máxima dissipada pelo transistor, só um momentinho. Então vamos lá, potência máxima dissipada pelo transistor. PCM igual a VCC2 sobre 4π2 vezes RL, que é igual a 20 elevado a 2 sobre 4π2
vezes 1K, que é igual a 10,13 miliwatts. Da relação PLM sobre PCM, tem-se que PLM sobre PCM igual a 50M sobre 10,13 M, que é igual a 4,94. Como já era esperado, nesse amplificador a potência fornecida à carga é quase 5 vezes maior que a potência dissipada pelo transistor, o que já dá para prever um alto rendimento. Vamos ver aqui, potência fornecida pela fonte de alimentação, PF igual a VCC2 sobre 2π vezes RL, 20 elevado a 2 sobre 2π vezes 1K, igual a 63,66 miliwatts. Rendimento do amplificador. Rendimento do amplificador ETA igual a PLM sobre PF vezes 100, que é igual a 50M sobre 63,66 M. Não é que é miliwatts, né? Mas a gente só bota um M aqui para reduzir aqui na fórmula. Esse M aqui também vocês sabem o que é, né? Só para reduzir na fórmula, a gente bota M. Vezes 100, que é igual a 78,5%. Esse resultado confirma a previsão do alto rendimento nesse amplificador classe AB. Então é isso aí, gente. Esse é o quarto vídeo. Depois a gente vai pro outro vídeo, na continuação, falando sobre amplificadores. E vamos falar do amplificador classe C, tá bom? Terminamos com classe A, B, BC. E agora vamos ver a classe B, a classe C. Repara bem sobre as funções de determinados componentes usados nesse circuito, viu? Principalmente como foi visto ali, a melhoria com a preferência de usar diodos de silício, né, ali na base dos transistores de saída. Agora vocês têm que prestar bem atenção do significado, ou seja, do objetivo, né, da função de componentes ligados em volta de um transistor ou diodo, para que serve, para que foram colocados ali. Então tem que prestar muita atenção, independente das fórmulas, que é para projeto, prestar atenção. Quem não quer fazer fórmula, prestar atenção na função e funcionamento e o porquê daquele componente ligado àquele transistor ou aquele diodo, que sempre é passado aqui, explanado aqui, antes das fórmulas, né? O porquê daquele componente ligado aos transistores e etc. Então prestar bem atenção nisso, tá? No porquê dos componentes, qual foi a melhoria, o objetivo, que aí vocês ficam entendendo aquele componente que está no circuito, que está naquele circuito que vocês veem muito em esquemas por aí de TV, de som, rádio, DVD, né? O porquê daqueles amplificadores, né? O porquê daqueles componentes ligados daquela forma, em conjunto com os transistores, etc, né? Ou seja, quando a gente estuda transistor, engloba com ele os componentes de polarização e a gente fica sabendo a função deles, que é muito importante, o porquê deles estar ali. Então isso aí, técnica de eletrônica, até vídeo 5, né? Esse é o quarto. Esse é o quarto vídeo, né? Isso, vamos ao quinto vídeo sobre classe C. Técnica de eletrônica, até a próxima.